Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Michele. Vamos para a nossa aula número 37 do terceiro ano, português. Já estamos na apostila 4, hein? Vamos lá? Apostila 4, pega a sua apostila, o seu estojo. Estamos na unidade 19, a troca de mensagens através do tempo, e é continuação da nossa aula passada, tá? Falando sobre os meios de comunicação, telégrafo. Vamos lá? A nossa rotina, continuando a unidade 19, troca de mensagens, página 7. Vamos fazer hoje o Estudar a Língua, que é o exercício 4 da página 14. O que é e quais as características de um texto informativo? Vamos trazer um texto informativo para vocês. Produzir um texto, que é esse, o informativo, das páginas 14 e 15. Exercício 5 em casa, mas nós vamos fazer aqui na videoaula junto com vocês as páginas 16 e 17. E a tarefinha, que é a página 16, exercícios 2 e 3. Vamos começar? Vamos lá. Vamos já na página 14, tá? Continuando. Nós estávamos falando sobre o uso da letrinha S, vimos bastante regrinhas que nos ajudam muito na escrita e vamos continuar. Exercício 4. Organize as palavras da cruzadinha em 3 grupos. Nós fizemos aquela cruzadinha, né? Com um SS, um S só, fomos analisando as regrinhas das palavrinhas. Agora vamos organizar essas palavras. Palavrinhas com S no início. Volta lá se você quiser olhar na cruzadinha para responder. Vamos lá? Pega o lápis. Olha, tivemos as palavrinhas sono, sombra, sebo, sucesso e sino. A palavrinha sucesso também tem SS aqui entre vogais, tá? Letra B. Escrevam as palavrinhas com S depois de consoante. Lembra da regrinha, que é um S só depois de consoante. Cansar, curso, ansioso, regrinha do oso com S. Bolso, urso, ofensa e farsa. Agora com SS, a regrinha entre vogais lá, ó. Necessidade, assombrar, assinatura, assoar, compasso, sucesso e russo, tá? Depois você pode fazer com calma lá, vai olhando na cruzadinha. Agora, crianças, nós vamos falar sobre as características de um texto informativo. Porque vocês viram que esse capítulo fala muito, né, sobre texto informativo. Ela traz informações para nós sobre alguns meios de comunicação e como eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo da história. Então, nós vamos ver aqui, se nós formos montar um texto informativo, quais são as regrinhas que nós precisamos obedecer para ficar um texto bonito, um texto legal e com as informações necessárias. Prestem atenção, olha. Um texto informativo, ele é para nos transmitir conhecimentos, para levar alguma informação. Vocês viram que nós aprendemos sobre o telégrafo, sobre o código Morse, sobre como era a comunicação antigamente, né? Que as mensagens eram levadas através do mensageiro, depois veio o correio, e assim foi se desenvolvendo através da tecnologia. Outra característica, ele nos ajuda a esclarecer dúvidas sobre um tema específico. Vocês viram que nós aprendemos, né? Sobre o meio de comunicação. Então, esclareceu algumas dúvidas que a gente tinha, tá? Outra característica. São utilizados em jornais, em revistas, em sites e entre outros, porque hoje nós temos vários meios, né, de buscarmos informações. Então, nós podemos procurar em jornais, revistas, sites da internet.
Olha, isso é importante. O texto informativo, ele não expressa opiniões pessoais. Você vai montar um texto informativo, você não vai colocar assim, eu gostaria, eu acho, na minha opinião, isto não é correto, tá? Aí não é um texto, você não pode colocar essa opinião pessoal no texto informativo. Você vai meramente passar a informação, ok? Outra coisa, ele apresenta citações, tá? Apresentam as fontes, os dados e pesquisas de forma a aprovar a sua credibilidade, tá? Nós vamos soltar um texto informativo, nós temos que colocar a fonte, né? E você tem que depois apresentar dados. Olha, realmente isso é real, não foi invenção, né? Não foi de acordo com a minha criatividade, de acordo com a minha opinião pessoal. Não, você vai repassar uma informação, você tem que buscar isso em dados, né? Em fontes seguras, tá? O que é credibilidade, professora? Para comprovar que aquilo realmente é real, é verdadeiro, não é uma mentira e nenhuma opinião pessoal de alguém, tá? Vocês viram que no nosso material vinha lá embaixo do texto da onde foi retirada a informação. Outra, ele apresenta uma estrutura. O texto informativo tem uma estrutura, crianças. Primeiro vem a introdução do assunto. Depois vem o desenvolvimento do assunto, os dados, né? Como aconteceu, o que aconteceu, o desenvolvimento, né? O que aquilo ajudou, qual a vantagem, desvantagem, vem o assunto. E por fim, vem a conclusão. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha, vocês devem estar falando qual vai ser o texto informativo da aula de hoje, ó. Vocês já observaram? Crianças, observem a evolução dos aparelhos de telefone, crianças. Olha como que a diferença deste aparelho aqui com este que vocês conhecem dos dias de hoje, né? E ele foi evoluindo ao longo do tempo. Olha, primeiro esse... Nessa época você ligava, tinha que esperar a telefonista passar para outra pessoa, você ficava esperando na linha para outra pessoa atender, né? Para passar a mensagem. Depois veio este aqui já peguei na minha época, esse aqui até nós trouxemos depois para mostrar para vocês, né? Aí esse aqui é um pouquinho mais atual. Depois veio este daqui, mas todos conectados ao fio. Aí veio a era do telefone sem fio que a gente tinha em casa, que era... Nossa, isso aqui foi uma revolução. Você poderia conversar com a pessoa indo para a sala, para o quarto, né, para os outros cômodos. Aí a grande revolução, crianças, o aparelho, né, o telemóvel, né? O aparelho celular, crianças, nesta época ele era pesado, só fazia ligação, era ruim para carregar. Aí ele foi diminuindo um pouquinho o tamanho, veio que abria, né, e fechava. Depois veio este modelinho mais fácil. Aí houve uma época também que quanto menor ele era, significava, como que eu posso dizer para vocês, mais chique, né? Com o aparelho mais chique ele tinha que ser menorzinho, pequenininho. Aí depois ele foi aumentando de novo de tamanho, né? E até chegar nos aparelhos que vocês conhecem nos dias de hoje. Aí temos já os smartphones, os tablets, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa evolução dos aparelhos de telefone. Podem perguntar depois na casa de vocês para a vovó, né? Para a Bisa, qual que elas utilizaram desses aparelhos aqui. Olha, a linha do tempo do telefone, crianças. Olha que legal. Aqui vocês podem observar, ó, vem as datas, tá? De 1667, Robert Hooke. O fio era esticado para transmitir o som. Aí depois, ó, em 1876, consegue a transmissão da primeira frase completa por telefone. Aí vem falando a evolução de cada era, né? Em 1893,
a primeira transmissão de voz em telefone sem fio. E depois vocês podem ver com calma. 1878, o Thomas Edison inventa o microfone de carvão, é utilizado até hoje. Tá? Vamos aqui, ó. Em 1861, Philip Hayes, as primeiras transmissões de sons musicais por meio de fios, ainda utilizava o fio. Depois, em 1871, Antônio Meucci cria um diagrama que quando vibra, reproduz palavras. Aí, ó, já em 1885, Lars Erickson, o acoplamento numa só peça do fone e do bocal. Em 1978, ó, mais atual, né? É ativada no Japão a telefonia móvel celular. Gente, mas vocês viram quanto tempo depois chegou até nós? Muito tempo depois, hein? E aqui, em 1969, a primeira estação de Sistema Mundial de Comunicação por Satélite. Interessante, né? A gente acompanhar essa linha do tempo da evolução do telefone. Muito legal. Só voltando aqui, quem nunca brincou de telefone sem fio, hein, crianças? Ah, eu já brinquei na minha infância. A gente pegava as latinhas, fazia até com um copinho. Quem nunca fez isso, hein? Aí aqui trouxemos mais a imagem que nós falamos, né? O mensageiro que levava. Houve a época também, crianças, do pombo correio, ó, onde as pessoas escreviam a mensagem e amarravam na patinha do pombo e o pombo levava até o destinatário. Houve esse meio aqui de levar as mensagens, né? O correio, o telégrafo e o telefone sem fio. Então, tudo isso mostra, ó, de maneira simplificada, a evolução desse meio de comunicação. Aqui também é mais uma mensagem, né? Uma imagem mostrando para vocês a leitura de imagem, o quanto o nosso mundo hoje está conectado, o quanto o nosso mundo desenvolveu, né, na comunicação, no sistema de informação. Hoje é tudo muito rápido, né? E é bom saber que o ser humano utilizou a inteligência dele para isso, para facilitar a comunicação entre as pessoas. Temos os pontos positivos, mas também nós temos o ponto negativo, né? Que isso muitas vezes também é utilizado de uma maneira errada. Por isso que nós temos que estar atentos com os meios que nós usamos, né? E como estamos utilizando. Então, a criança no computador, né? Aqui a imagem na TV, hoje a informação pela TV é muito rápida, o jornal, e aqui vem mostrando, né, como o nosso mundo hoje está todo conectado. Vamos para a apostila agora? Página 14, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o texto informativo, produzir um texto. Nós adaptamos esse texto, tá? Porque se fosse em sala de aula, nós iríamos trabalhar junto, em grupos, discutindo, utilizando as ideias de vocês para montarmos esse texto informativo. Mas como no momento isso não é possível, nós trouxemos o texto, mas nós vamos discutir juntos, tá? Nós aqui na videoaula e você aí em casa, tá? Vamos ver o que é um texto informativo e para que serve, tá? Um texto informativo tem por objetivo transmitir dados, informações ou conhecimentos a respeito do assunto que apresenta ao leitor. Então, eu vou fornecer dados para vocês, informações. São exemplos desse tipo de texto a reportagem de jornal, os livros didáticos também, crianças, tá? Que vocês usam em escolas. Os verbetes de dicionário, as enciclopédias, né? Antigamente utilizava muito enciclopédia, hoje já temos as virtuais, tá? Revistas científicas ou informativas e outros meios também. Continuando na página 15, tá? Aqui seria o texto que nós iríamos montar em sala de aula, tá bom? Mas nós trouxemos aqui na videoaula para vocês. Nós separamos esse texto também em parágrafos, como pede aqui, tá? Seguimos o que está pedindo.
escreva o nome do inventor de um aparelho que permite a comunicação entre as pessoas que estão distantes, tá? Informando o ano da criação, o objeto, a importância dele na comunicação entre os homens. Depois, escreva sobre as vantagens e a velocidade e precisão, né, quando uma mensagem é transmitida por código Morse. E finalizando, registre as formas de comunicação mais rápidas que se tem hoje e a velocidade delas com a do código Morse, tá bom? É uma atividade adaptada. Lembrando que vocês não precisam copiar esse texto, tá? É um modelo de um texto informativo, para vocês terem noção de como fazer um texto informativo, tá? Nós já trouxemos esse texto. Atividade da página 15, não está na apostila e não precisa copiar. É para informação de vocês. A invenção do código Morse e o telefone. Vamos lá? Primeiro parágrafo. A invenção e patenteamento do primeiro aparelho de telefone ocorreram na década de 1870, pelo empresário e inventor Alexander Graham Bell, tá? De 1847 a 1822. O primeiro registro de transmissão elétrica de voz feito por Graham Bell aconteceu dia 10 de março de 1876. Foi o ponto de partida para que esse aparelho se tornasse hoje extremamente útil. Então, podemos dizer que começou tudo aqui, né? Não só como forma de comunicação, pois hoje um aparelho celular tem inúmeras funções, né? Então, hoje o aparelho celular não é só forma de comunicação. Ele tem várias funções, função de GPS, né? Várias coisas nós temos no celular hoje. Pessoas que trabalham, né, com o uso do celular, despertador, relógio. Nós temos muitas coisas no celular, né? E se tornou instrumento de trabalho de muitas pessoas. Segundo parágrafo, o código Morse é um sistema de representação de letras, algarismos e sinais de pontuação através de um sinal codificado e enviado. Então, aqui é a primeira, né, parte do nosso texto informativo. Vocês podem observar que tem a introdução, nós já estamos indo para o desenvolvimento do texto. Não tem opinião própria, nós não colocamos aqui, mas nós achamos. Não, não tem opinião própria, tá? Vamos para a finalização do texto. Desenvolvido por Samuel Morse em 1835, a mensagem pode ser enviada por ondas mecânicas, que é através de som, por pulsos elétricos, ondas eletromagnéticas, que são os sinais de rádio, ou sinais visuais, que é aqueles de luzes, tá? Para haver a comunicação, é necessário que tanto quem vai enviar ou receber conheça o código, tá? Hoje, temos vários instrumentos de comunicação mais rápidos e de fácil manuseio, né? Lembrando que aqui o código Morse não era um meio de comunicação fácil de se manusear. Os aparelhos celulares, computadores, temos os tablets, TV, né? Levam a comunicação praticamente de forma instantânea e precisa. Então, vocês viram, gente? Nós montamos aqui um texto informativo com introdução, com desenvolvimento e com a finalização, tá? Não tem opinião própria, não colocamos o que nós achamos, o que nós gostaríamos que fosse, não. São informações através de dados, tá? Então, isto é um texto informativo. No nosso material, na nossa apostila, nesse capítulo, trouxe esse texto informativo para vocês. Vocês podem ler novamente e vocês vão ver que está bem dentro das características do texto informativo, ok? Não está na apostila esse aqui, tá? E não precisam copiar no caderno.
Agora, voltando para o nosso material, a nossa apostila, página 17, vamos para o exercício 5. Leia a frase. O código Morse foi criado em 1835 pelo cientista Samuel Morse, né? Essa frase, ela pode ser reescrita de diferentes modos. Veja, nós já trabalhamos também aqui uma atividade parecida com essa, em que uma frase a gente pode escrever de várias maneiras, tá? Utilizando palavrinhas diferentes. Então, vamos ver como que eu posso modificar esta frase. O cientista Samuel Morse criou, em 1835, um código que levou o seu nome, o código Morse. Mesmo significado. 2. Existe um código de comunicação chamado Código Morse. Quem o criou foi um cientista, Samuel Morse. E isso ocorreu em 1835. Mais uma forma de escrita. Terceira. Em 1835, Samuel Morse criou um código de comunicação que foi batizado com o seu sobrenome, Código Morse. Vocês viram, crianças, que há várias formas de dizer a mesma coisa? Tá? Continuando na página 17, agora reescreva a mesma informação usando as suas próprias palavras. Vocês podem fazer aí de acordo com o entendimento de vocês, não precisa copiar a sugestão nossa, tá bom? Nós trouxemos uma sugestão, mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor dentro do conteúdo. Olha lá. Samuel Morse foi o cientista criador de uma ferramenta de comunicação em 1835 que ficou conhecida pelo nome de Código Morse. É a mesma frase também, escrita com outras palavrinhas. Agora, o exercício 6, escolha um dos 3 parágrafos do texto produzido em sala de aula, que é o que nós fizemos, trouxemos do texto informativo, e acrescente uma nova informação sobre os meios de comunicação entre pessoas distantes uma da outra. Lembre-se de que num texto informativo, olha só, num texto informativo a informação não pode ser inventada. Por isso, busque informações nos textos-fonte. Em seguida, passe esse mesmo parágrafo a limpo, acrescentando a nova informação. Vamos fazer juntos essa atividade? Tá? Nós trouxemos aqui para vocês a sugestão. Vamos fazer juntos, ó. Então, nós teremos que pegar uma informação daquele texto nosso, né? E fazer isso aqui, ó. Lembrando-se de que não pode ter uma informação, não pode ser inventada, tá? E fazendo a relação. Vamos lá, a nossa sugestão. Hoje temos vários instrumentos de comunicação mais rápidos e de fácil manuseio. Estava lá no nosso texto informativo essa informação. Os aparelhos celulares, os computadores, tablets, TV, levam a comunicação praticamente de forma instantânea e precisa. Então, pegamos o último parágrafo, né, praticamente do nosso texto informativo, e agora nós acrescentamos uma outra informação. Qual foi? Essa aqui, ó, até colocamos em vermelho. A utilização da internet ao redor do mundo aumentou rapidamente desde a última década. E vem avançando a cada dia mais, né, crianças? Tá? Então, depois vocês podem assistir a videoaula com calma para a realização desta atividade, ok? Da página 17. Vou continuar. Vamos para a nossa tarefinha da aula de hoje. Os exercícios 2 e 3 da página 16, tá? Vocês vão ler o texto novamente, muito antes do celular. Volta lá no início do conteúdo, lê o texto para responder o quê? Assinale V para verdadeiro, né? Para as informações verdadeiras, que estão de acordo com o
texto. Por isso que é importante ler o texto novamente. E F para as que não estão, tá? A é verdadeiro? Coloca V. A é falso? Coloca F. Agora vai colocar em prática o uso daquelas regrinhas de S, SS, nessas palavras aqui, tá? Volta lá nas regrinhas que vocês responderam. O nosso roteiro: assistir a videoaula, fazer as atividades, fazer a tarefinha, né? Os exercícios 2 e 3 da página 16. Tire uma foto. Qualquer dúvida, sua professora irá lhe ajudar. Muito obrigado pela aula de hoje. Até a próxima. Tchau!